Olá, aqui é o Ricardo Pelvan e seja muito bem-vindo a essa segunda aula, onde nós vamos trabalhar sobre 8 estratégias. Eu quero te mostrar 8 formas para você desenvolver o seu liderado. Lembra que na outra aula a gente falou sobre motivação, como deixar o pessoal motivado, energizado, com muita vontade de fazer o que tem que ser feito. Agora, só vontade, só energia não é suficiente, tem que ter competência. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Muito obrigado por você ter voltado aqui. Quer dizer que você gostou da aula anterior. Eu acho que ela foi muito substancial aí para a sua liderança. E essa aula, nós vamos subir mais um degrau. Então, primeiro degrauzinho lá, como deixar nossa equipe super motivada, energizada. Opa, segundo degrau, vamos trabalhar essa forma da elevação das competências. Você vai sair daqui pega papel, pega caneta, pega caderno, porque você vai sair daqui com coisas muito práticas. Faz isso e percebe se eles não ficam mais competentes. Agora faz esse outro, percebe se não fica mais competente ainda. Uma das suas missões, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, é desenvolver o potencial das pessoas e a gente vai falar bastante sobre isso daí. Pessoal, deixem as perguntas aqui do lado. Todas as perguntas que vocês deixaram na aula número 1, na aula de ontem, eu já respondi e postei um vídeo no YouTube. Então, se você ainda não viu, vai lá e procura assim, aula 1, liderança Ricardo Pelvan. Respostas. Vamos de novo. Aula 1, liderança Ricardo Pelvan, respostas. Faz essa pesquisa que você vai achar esse vídeo onde eu respondi todas as perguntas que vocês me colocaram no vídeo na aula número 1. É interessante que ficou um curso dentro do curso, um treinamento dentro do treinamento. Vale muito a pena você checar e a gente vai mandando esses links pelos grupos do WhatsApp também, tá bom? E aí, mesma coisa agora, faz pergunta, gente. Eu vou falando aqui, vai metendo pergunta aí do lado. Eu não vou responder exatamente agora, mas eu gravo um vídeo só respondendo perguntas. Isso para quê? Para a gente ficar bem focado aqui no nosso trabalho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar esse lance de como elevar as competências dos nossos liderados. E eu quero começar isso com uma frase da Brené Brown. Sabe, essa mulher, ela consagrou uma frase que, quando eu li, gente, a minha cabeça, ela explodiu. Ela diz mais ou menos assim, vou até ler aqui na tela do meu computador, Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial das pessoas e de situações. Líder é aquela pessoa que descobre o potencial das pessoas e das situações. Sabe, você quer ser um grande líder? Então você tem que olhar para o João e falar assim, esse cara tem esse potencial, esse. Eu vou desenvolver isso nele. Eu vou pegar isso que ele tem potencial e vou transformar isso daí em realidade. Mas, Ricardo, como que eu faço isso? Usando as 8 estratégias que a gente vai conversar. A Maria ela tem esses problemas, mas ela tem esse potencial e esse potencial. Eu vou, através das 8 ferramentas, transformar isso daí. Olha que bonito, como é bonito a liderança, ser um líder. Gente, ser um líder, na minha opinião, ele vai muito além do que você dar resultado dentro de uma empresa. Precisamos dar resultado, que a empresa precisa crescer, ela precisa ser lucrativa, eu, líder, tenho que receber o meu salário para realizar os meus sonhos, a minha equipe precisa também ganhar bem, a minha equipe precisa crescer, mas... Sabe, quando você é um verdadeiro líder, você desenvolve o potencial das outras pessoas. Você deixa as pessoas em outro nível. Lembra do Oscar que eu comentei com você na aula anterior? Ele era um líder coach, ele era um líder que ele viu o potencial em mim. Quando eu cheguei lá, que eu não vendi nenhum treinamento, não, cara, eu quero ir embora, não me demite, eu quero sair e tal. Eu falei assim, não, esse cara tem potencial. Vamos desenvolver o potencial desse cara. E assim, pessoal, não é só o potencial das pessoas, isso é a parte linda da coisa, mas é o potencial das situações. Você pega, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? A Casas Bahia teve ela viu um potencial.
Provavelmente algum líder ou os líderes da Casas Bahia, assim, meu, ferrou. Vai ter que fechar as lojas, não pode ter aglomeração, fecha a loja e tal. Mas provavelmente alguém ou alguéns olhou e falou assim, tem potencial nessa situação, hein? Porque não é só potencial de pessoas, potencial de situação. Tem potencial nessa situação, hein? E se a gente começar a vender por WhatsApp? E se a gente der montar uma estratégia, dar um belo de um treinamento para os nossos vendedores e esses caras começarem a vender por WhatsApp? Pessoal, eles arrebentaram de vender pelo WhatsApp. Né? Provavelmente, eu não sei exatamente os números, eles não conseguiram chegar no mesmo nível de faturamento, mas eles não pararam, eles viram potencial naquela situação. Inclusive essa parte de ver potencial nas situações, sejam elas mais adversas possíveis, amanhã. A aula de amanhã, gente. A aula de amanhã é como você criticar o processo, o produto, o procedimento, é como você fazer uma autocrítica da sua empresa e você levar ela para um outro nível. Sabe, amanhã eu quero te mostrar algumas coisas que você pode fazer para você deixar os produtos, os procedimentos, os processos mais rápidos, mais baratos, com mais qualidade. Você vê potencial no seu negócio, na sua área, no seu departamento e você mudar. Porque, de novo, se você não mudar a sua empresa, sei lá, você é um empresário, você não vai mudar a sua empresa, não vai mudar o seu produto, me desculpa, os concorrentes vão fazer isso. Se você é um líder funcionário dentro de uma empresa, se você não inovar na sua área, no seu departamento, se você não descobrir o potencial que aquilo lá tem, outro líder vai fazer. E aí, numa oportunidade de crescimento, esse outro líder vai ganhar. Ele vai ganhar a vaga e você vai perder essa vaga. Aí depois, né, algumas pessoas ficam, gostam mais de uns do que outros aqui dentro. Não, é que tem gente que é líder. Ele vê o potencial das pessoas e desenvolve, vê o potencial da situação e desenvolve. Tem líder que ele reclama. Então a aula de amanhã é muito essa parte assim, de a gente rever o nosso negócio, sabe? Vamos deixar os nossos concorrentes irrelevantes. Sabe, essa é a sua missão, tem que deixar os concorrentes irrelevantes. Uma vez eu fiz um treinamento, pessoal, isso me veio na cabeça agora, era um treinamento para se potencializar, era um treinamento de autoconhecimento. Lembra do framework que eu falei, né? Um dos pontos do framework da liderança é você autoconhecimento. Então eu fui fazer um treinamento de autoconhecimento voltado para a liderança e no final do treinamento o treinador ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Deus abençoe os nossos concorrentes. Eu confesso para você que na hora eu fiquei assim, Deus abençoe os nossos concorrentes? Né? Eu quero ganhar do meu concorrente. Na época talvez eu não tinha uma maturidade muito boa, eu cheguei até pensei assim, eu quero que meu concorrente se exploda. Né? É falta de maturidade, né? Só que depois, com o tempo, eu entendi. Deus abençoe os nossos concorrentes. Por quê? O cara muda lá, o cara melhora lá, eu tenho que fazer melhor aqui. O outro, eu tenho que fazer melhor aqui. Os meus concorrentes, muitas vezes, eles é que me fazem o processo de desenvolvimento. E é interessante, né? Porque eles mexem lá, eu mexo aqui. Aí eles mexem lá, aí eu mexo aqui. Aí... Né? Quando você entra nesse nível de consciência, né, concorrente não é ruim, é bom. E assim, uma coisa que eu te falei, gente, se você é um líder e você começa a ver potencial nas situações, por mais difíceis que ela seja, por mais difícil que ela seja, sabe, você vai acabar se destacando tanto da concorrência, destacando tanto, vai começar a deixar tão irrelevante a concorrência que eles querem ser seus sócios. Eles querem fazer negócios com você. Mas isso nós vamos ver amanhã. E lembra, só relembrando, tá? Quinta-feira, pessoal. O que tem quinta-feira? Feedback. É a principal aula. Nossa, cara, eu já adorei a aula de ontem, que foi a aula sobre motivação. Já estou percebendo que a aula de hoje vai ser fantástica, com as 8 estratégias e tal. Mas está falando que a de quinta-feira vai ser melhor. Gente, feedback é a ferramenta. É a ferramenta.
Então, eu não sei o que você está fazendo, você está anotando na sua agenda, se você está botando um alarme aí para lembrar. Percebeu que agora há pouco tocou um alarme, esqueci de desligar, botando alarme aí, não sei o que. Eu boto alarme para tudo, gente. Se eu preciso lembrar coisas importantes, eu meto um alarme ali para não esquecer. Cara, sabe, são aulas assim que vai fazer a gente subir escadinha por escadinha. E aí, quando acabar na quinta-feira, eu quero te mostrar mais degraus. A gente vai subir mais degraus, não vamos parar por aí não, tá bom? Inclusive, então essa frase, né, da Brené Brown, muito interessante e tal. Só que eu quero trazer uma outra frase para você antes de a gente ir para as 8 estratégias, tá? De quem é essa frase, ó? Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, você deve servir. Eu te pergunto, de quem é essa frase? Vou repetir, ó. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, você deve servir. Provavelmente apenas 10% de vocês estão acertando de quem é essa frase. Normalmente nos treinamentos presenciais que eu dou, eu vou muito nas empresas dar treinamentos presenciais. Agora a gente está fazendo mais de uma forma online, né? As empresas estão contratando para eu dar treinamento de liderança de uma forma online. Mas sempre que eu dou um treinamento de forma online, eu dou um treinamento presencial, olha, é 10% das pessoas ali que respondem corretamente essa pergunta. Essa frase, ó, vamos lá já para o meu slide, gente, vamos lá, é desse cara aqui, ó. Né? A frase, na verdade, ela é essa, né? Aquele dentre vós que quiser ser o líder tem que ser antes o servidor. Se você quiser liderar, você deve servir. Ô, Ricardo, vai falar de religião, tal, calma. Cara, eu acho que é indiscutível que ele foi um grande líder. Então, ele tem que aparecer aqui no nosso treinamento. Independentemente se é religioso ou não é religioso. Inclusive, se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, o que os historiadores dizem? Os historiadores dizem algo mais ou menos assim. Quando uma passagem bíblica está nos 4 evangelhos, quando uma passagem bíblica ela é mostrada nos 4 evangelhos, os historiadores entendem isso como uma história. 4 pessoas, né, escreveram sobre aquilo. Na verdade, se eu não me engano, 3 vivenciaram, ou 2 vivenciaram, agora não estou lembrado, e um não vivenciou, ele pesquisou depois, se eu não me engano, Lucas, né? Até se vocês souberem certinho aí, escrevam aí do lado, gente. Mas são 4, né? Então, 4 pessoas escreveram sobre isso. Então, quando uma passagem bíblica está nos 4, história. Então, vamos falar de história. Quando não está nos 4, está em 1, 2 ou 3, aí é fé. Aí a gente acredita ou não acredita. Eu não sei se você acredita ou se você não acredita. Eu acredito, né? Mas vamos falar de história, gente. Vamos falar de história. Olha que interessante a liderança dele. Essa é uma leitura, o que eu vou falar para você é uma leitura minha, tá? É uma leitura minha. Porque eu tento fazer a correlação dele com o mundo corporativo. Nossa, Ricardo, dá para misturar? Dá. Aguarda, espera. Me dá uma chance de te explicar. Ele tinha uma estratégia, ele tinha uma ideia, ele tinha um plano em mente. O plano dele era fazer as pessoas mudarem de nível. Né? Que as pessoas tinham um tipo de comportamento. Eram comportamentos agressivos, comportamentos de desafio, comportamentos ruins. As pessoas não tinham comportamentos legais. Qual que era a ideia dele? A ideia dele era fazer as pessoas subirem de nível. Lembra da nossa escadinha? Então ele tinha um plano. Poxa, eu preciso começar a falar para esse pessoal, para eles melhorarem, para eles serem pessoas melhores. Só que eu acho que chegou um certo ponto, eu acho que ele parou, pensou assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu acho que sozinho não dá. Eu preciso de time, eu preciso de equipe. E você, líder, é assim, nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos de time, precisamos de equipe. E aí, gente, ele foi para o mercado de trabalho naquela época
E eu acho, né, que ele já começou a ter problemas. Por quê? Porque naquela época já tinha apagão de talentos. Eu não sei se eu já te falei sobre essa expressão, mas é uma expressão muito comum no mundo corporativo, de que o Brasil passa por um momento de apagão de talentos. Né? Tem apagão de energia e tal, mas apagão de talentos. Faltam profissionais extraordinários. Inclusive, daqui a pouco eu vou te mostrar um estudo da Conference Board que comprova isso que eu estou falando. O Brasil passa por um momento chamado apagão de talentos. Faltam pessoas talentosas, faltam pessoas fora da curva. E eu acredito que quando ele foi fazer o processo seletivo dele, a contratação dele, teve apagão de talentos. Né? Para você ver, né? Ele foi lá, foi contratar Pedro. Pedro, gente, se você ler um pouquinho lá sobre a história e tal, ele era um cara carrancudo. Ele era um cara meio bravo. Ele era um cara meio, não digo violento fisicamente, mas verbalmente, se bem que ele cometeu um ato violento físico. A gente vai falar dele daqui a pouco também. Só que, provavelmente, Jesus ele viu Pedro e ele falou assim, esse cara tem potencial, hein? Esse cara, apesar de bruto, apesar desse jeito dele aí, todo brutão, esse cara tem potencial. Porque uma pessoa bruta, uma pessoa violenta, ela tem muita energia. E para fazer tem que ter energia. Então provavelmente ele olhou Pedro e falou assim, esse cara tem potencial, hein? Se eu der uma lapidada nele aqui, ali, aquele outro tal, esse cara vai arrebentar. Tanto é que algumas religiões colocam Pedro como o criador da igreja, vamos assim dizer. Eu não sei se eu estou usando as palavras corretamente, né? Mas o fundador da igreja. Né? Outras religiões já falam de Paulo, de Tarso, que foi o 13º apóstolo. Ele veio depois da morte de Cristo e tal. Mas você vê, líder, ele vê potencial, gente. E continuando ainda com Pedro, né? Aí passa, tal, Jesus desenvolve ele, blá, 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 blá. Aí chega aquela noite lá na floresta, onde os soldados romanos estão atrás de Jesus. Soldados romanos querem pegar Jesus, tal, não sei o quê. Aí os soldados romanos vão para cima de Jesus. O que Pedro faz, gente? Gente, o que Pedro faz? Pedro já tinha passado 3 anos com o líder dele. 3 anos o líder dele falando, Pedro, ó, faz assim, não faz assado, age desse jeito, vai aqui, vai ali. Mas naquele momento foram para cima de Jesus, Pedro saca uma espada e corta a orelha do soldado romano. Gente, não era para Jesus ter demitido Pedro naquele momento? Não era para Jesus... Pedro, não dá, cara, não dá. Poxa, eu tô 3 anos falando, né? Eu tô 3 anos falando, tem que dar outra face, eu tô 3 anos falando... Mas aí Jesus vai lá e dá mais coach ainda, porque ele continuava vendo potencial. Ele chegou lá e falou assim, cara, quem da espada ferir, da espada será ferido. Cara, tem que dar outra face. E tem mais, Pedro, você vai me negar 3 vezes, cara. Não, Senhor, imagina. Mas você vê potencial, vai lá e desenvolve as pessoas. E aí, existem pessoas que ainda vêm para mim, gente, história. Eu não estou levando para o lado religioso. É que é uma coisa muito forte isso daí. E ainda tem gente que vem para mim e fala assim, pô, Ricardo, mas você quer me comparar a Jesus? Jesus foi um grande líder. Jesus, as pessoas tocavam nele e já se transformavam. Poxa, não dá para comparar ele comigo, que sou um líder aqui da empresa, da minha casa. Não. Dá para comparar muito bem. Sabe por quê? Porque a meta e o objetivo dele era mudar um planeta. O plano dele era fazer uma evolução planetária, que as pessoas subissem de nível de uma forma planetária. A sua missão, a minha missão é muito menor. Nós temos que mudar a nossa área, o nosso departamento, a nossa empresa. Nós temos que fazer subir de nível. Sabe, nós temos que mudar a nossa família, ter que ser líder dentro da nossa família. Gente, é muito menor o plano dele com o nosso plano. Dá para comparar, sim. E se você
gosta, você pode começar a ver as histórias dele comparando com o mundo corporativo. Você vê, o livro Monge e o Executivo é exatamente isso. Né? O James Hunter, que é autor do Monge Executivo, ele conecta a história de Jesus com o mundo corporativo. Sabe? História. E é sobre isso que a gente vai falar. Sabe, você tem que ver ele viu um potencial, dá para melhorar esse planeta aqui, as pessoas aqui. Ele viu os 12 lá, viu o potencial nos 12. Né? Deixa eu trabalhar esse pessoal. Ricardo, mas um falhou. Olha, não vamos entrar nesse mérito, porque alguns falam que falhou, outros não, mas não vamos começar, senão a gente começa a entrar no âmbito da religião e aí a coisa não funciona. Mas olhando história, a coisa é mais ou menos por aí. Gente, era para ele ter demitido Pedro, mas ele foi lá e deu mais coach ainda para o Pedro. Ele trabalhou mais, tanto é que para algumas religiões ele foi o principal aí dentro do processo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui é uma coisa muito triste no nosso país, pessoal. É aquele apagão de talentos que eu falei. Olha esse estudo da Conference Board. A Conference Board ela faz vários estudos nos países, né? E ela entrega esses estudos para investidores, para saber aonde que vai investir e tal. E o brasileiro, ele leva 1 hora para produzir o que um americano faz em 15 minutos. A brincadeira aqui é mais ou menos assim, ó, gente. São necessários 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Isso é uma média, tá, gente? Isso é uma média Brasil, média Estados Unidos. Talvez você que está me ouvindo, os seus liderados é o contrário. Precisa de 4 americanos para fazer o que você faz, o que um dos seus liderados fazem. Porque você já trabalha no nível da excelência. Mas, em média, no Brasil, gente, são necessários 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. São necessários, mais ou menos, 3 brasileiros e meio para fazer o que um coreano faz. São mais ou menos necessários, né, 2 brasileiros para fazer o que um russo faz. Nós só somos mais produtivos, né, que os indianos e os chineses, por enquanto. Se a gente não fizer nada. Né? Se nós não fizermos nada, daqui a pouco os chineses, os indianos, ultrapassam os brasileiros quando o assunto é produtividade. Apagão de talento, gente. Faltam profissionais de alta performance. É triste eu falar isso. Eu fico muito triste falar isso. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu faço o que faço. Eu quero ajudar esse nosso país a subir de nível, gente. Sabe, eu sinto isso dentro do meu coração. E você, como líder, você precisa... você quer fazer com que as coisas fluam, que as coisas funcionam? Você tem que ter isso dentro de você. Cara, faça a sua equipe subir de nível. A sua equipe, o seu time não pode estar nesses números que estão aqui, ó. Vocês têm que ser diferentes. Ricardo, nós já somos diferentes. Parabéns, cara. Parabéns. Você já é diferente, você já despertou para tudo isso. Mas, infelizmente, a maioria não é. Você vê, aqui mostra que até os argentinos são melhores que a gente. Se bem que a Argentina, nos últimos anos, ela caiu bastante, né? E eu não sei o quanto esses dados estão atualizados, mas a Argentina caiu muito nos últimos anos por uma série de problemas aí governamentais, problemas de diretrizes e tal, né? Mas é assim, gente. Sabe, então, o que acontece? Se você, sei lá, você é um empresário, um empreendedor, você vai abrir um negócio, há uma grande chance de você contratar pessoas desqualificadas. E quem vai ter que qualificar? Você. Se você é um líder dentro de uma empresa, um gerente, um supervisor, um coordenador, um diretor, um CEO, um presidente, há uma grande chance de você contratar pessoas desqualificadas. E quem vai ter que desenvolver? Você vai ter que desenvolver. E olha aqui, ó, por que o Brasil está abaixo de outros países, gente? Olha o primeiro item, ó, baixa qualificação e capacidade dos trabalhadores. O nosso capital humano é muito fraco. Gente, a coisa é mais ou menos assim, ó. Por que o norte-americano é muito mais produtivo que um brasileiro? O norte-americano, quando ele entra na escola pequenininho,
O norte-americano, ele estuda em média 14 anos. A média de estudo de um norte-americano dentro da escola é de 14 anos. Então você vê, em média, um norte-americano, ele chega a entrar na universidade. Brasil. O brasileiro, em média, gente, ele entra na escola, em média, ele estuda 7 anos. A média de estudo dos brasileiros é de 7 anos. Um brasileiro não chega a entrar na universidade. E aqueles que chegam, né, você já pode ver o nível do ensinamento de algumas universidades, de algumas faculdades. Agora, ó, vamos lá. Agora o brasileiro cresceu. O brasileiro é adultão, é adulto. O brasileiro, em média, ele estuda 8 horas por ano. Em média, um brasileiro, ele lê para estudar, para se desenvolver, ele participa de curso, de palestra, YouTube, faz isso que a gente está fazendo aqui 8 horas por ano. Essa é a média de estudo dos brasileiros. Um norte-americano, gente. Os norte-americanos, eles estudam em média 130 horas por ano. Eles se dedicam a buscar desenvolvimento, a buscar novos conhecimentos por 130 horas. É por isso que eles são melhores que a gente. É um dos motivos, né? Tem outros motivos que a gente está vendo aqui. Mas você viu, a tecnologia atrasada. Né? Poxa, talvez se não tivesse mais gente capacitada aqui, tinha uma tecnologia melhor. Olha lá, infraestrutura ruim. Investimento caro, os investimentos caros, burocracia, ambiente de negócio perverso. Talvez, se nós tivéssemos um nível de escolaridade maior, a gente saberia melhor escolher quem são os nossos governantes. Eu não sei se você gosta ou não gosta dos governantes do passado. Eu não sei se você gosta ou não gosta dos governantes atuais. Né? Mas assim, você concorda que, poxa, a gente, talvez com mais educação, né, teremos deputados melhores, teremos vereadores melhores, porque o executivo sozinho, seja o executivo da gestão passada ou dessa, não consegue fazer as coisas sozinhas também, tem as outras coisas. Só que a gente não estuda. Gente, o problema do nosso país é esse, é estudo. E aí, que tal você ser o canalizador disso daí? Ah, Ricardo, mas e o governo? Ah, Ricardo, mas a minha empresa que não investe em desenvolvimento? Ah, Ricardo, mas e o país que não tem políticas para trabalhar desenvolvimento das pessoas? Gente, tudo bem. Olha esse slide, ó. Tudo na vida é uma questão de 1/3. Sabe? Para os seus liderados estarem capacitados, estarem trabalhando em alto nível de produtividade, talvez dependa de 1/3. Ó. 1/3 depende do nosso país, depende da economia, depende dos nossos governantes fazerem políticas de ensino melhores. 1/3 é o país, é a economia. Talvez o outro 1/3 é a sua empresa. A sua empresa investir em treinamentos. A sua empresa investir em palestras. A sua empresa investir em ações para desenvolver as pessoas. Mas tem 1/3 aqui também que é do líder. Sabe, existe 1/3 dessa responsabilidade que é sua, líder, de desenvolver as pessoas. Então, vamos dizer que, de repente, eu acho que não é bem assim, tá? Mas o nosso país não invista em desenvolvimento. Vamos dizer que a nossa empresa não invista em desenvolvimento dos colaboradores. E você? Você vai ficar reclamando do país ou da empresa, ou você vai fazer o seu 1/3, você vai fazer a sua parte? Você faz 100% do seu 1/3 para desenvolver a sua equipe? Essa é uma pergunta importante para você responder. E talvez você assistindo aqui as 8 estratégias que eu vou falar, você pode chegar no final e falar assim, Ricardo, eu faço o meu 1/3. Eu faço 100% do meu 1/3. Cara, parabéns. Você é um líder que está num outro nível. Mas talvez pode chegar até o final aqui, você falar, pô, Ricardo, eu uso metade só das estratégias que você falou. Então eu faço 50% do meu 1/3. Ricardo,
Eu não uso nenhuma dessas estratégias. Você está fazendo 0% de 1/3. Então, não adianta a gente ficar jogando essa responsabilidade para a empresa, para o RH apenas, para o país apenas. A gente é improdutivo por causa dos governos e tal. Cara, vamos fazer a nossa parte. Porque eu ando muito por aí nas empresas, gente. Eu ministro palestras e treinamentos no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. E o que eu percebo? Eu vejo equipes altamente produtivas e equipes altamente improdutivas. E essas equipes altamente produtivas, o líder reserva tempo para desenvolver as pessoas. E é isso que você vai ter que fazer com essas 8 estratégias. Né? Você vai ter que reservar esse tempo. Então, são 8 estratégias, 8 coisas, e você vai ver, gente, que são coisas tão simples de fazer. São coisas muito fáceis de fazer, mas existem algumas coisas que travam os líderes de fazerem isso e a gente vai conversando com o passar do tempo aqui. Só que antes de falar para você sobre essas 8 estratégias, vamos revisitar o nosso Framework 14 da liderança? Eu não sei se você lembra na aula passada, eu falei assim, para mim, Ricardo, um líder extraordinário, ele trabalha esses 14 pontos aí. Esses 14 pontos. E aqui, nessas 4 aulas, nós iremos trabalhar 4 pontos. Mas é importante que depois que acabe aqui o nosso desenvolvimento, você continue. Porque tem mais 10 pontos para trabalhar. Então, assim, o framework, eu chamo de framework, gente, porque assim, a gente está num ponto A. Você dá um nível A de resultado aí na sua empresa. E se você está aqui comigo, é que provavelmente você não está satisfeito com os resultados. Você acha que dá para fazer mais. Inclusive tem gente que vem aqui falando assim, Ricardo, já está fantástico, mas eu acho que dá para fazer fantástico ao quadrado. Né? Eu vejo potencial nas situações, lembra? Está fantástico, mas eu vejo um potencial que eu posso botar fantástico ao quadrado. Então você... Agora, tem gente que está aqui e está falando, Ricardo, tá uma droga, cara. Minha empresa, eu sou empresário, cara. Cara, nós vamos para falência. Cara, nós não temos lucro. Cara, eu ganho pouco. Cara, tudo que eu ganho vai para a empresa virar e eu não tiro nada direito e tal. O cara é um líder dentro de uma empresa. Pô, os caras não funcionam, meus liderados não funcionam, a gente não está conseguindo atingir meta. É só problema de cima para baixo que eu ouço, tal, é cliente reclamando. Então, eu não sei que posição A que você está. Mas o que eu sei é que se você... Meti o dedo aqui na lente. Mas que se você trabalhar esse Framework 14, trabalhar cada um desses numerozinhos aqui, você vai na posição B. A posição B, gente, é uma empresa altamente lucrativa. A posição B é você dono da empresa, tirar um belo de um prolabore no final do mês. É você tirar um belo de lucro no final do ano. É a sua empresa andar sem a necessidade do seu microgerenciamento toda hora estar em cima. Se você é um líder dentro de uma empresa, sabe, o ponto B, cara, é também eles trabalharem de uma forma mais independente de você. Não precisa do seu microgerenciamento. É você receber elogio da diretoria da empresa, do CEO da empresa. É você ser chamado para ser promovido dentro da empresa e ganhar 40%, 50% a mais. É o seu telefone tocar. E outra empresa está desesperada para querer te contratar. E você escolhe aonde você vai trabalhar. Canso de ver líder assim, gente. Pessoal, olha que oportunidade. É horrível que o nosso país é um apagão de talentos. É horrível que nós somos muito improdutivos. Sim, é horrível. Mas líderes veem potencial aqui, ó. Lembra que líder é ver potencial, até mesmo em coisas negativas? Gente, se tem apagão de talentos, para 72% dos altos executivos brasileiros faltam líderes nas suas empresas. Isso é horrível, mas tem um potencial aqui. Ah, tá faltando líder? Tá faltando gente extraordinária no mundo corporativo? Eu vou ser esse extraordinário. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns de vocês não me entendam e podem até começar a me criticar aqui nos comentários. É pesado o que eu vou falar, hein?
É muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. É muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Basta você trabalhar num nível extraordinário. Basta nós sermos líderes, pessoas diferentes da maioria das pessoas. Tá aí, gente. Precisa de 4 americanos para fazer o que um brasileiro faz. Inverte o jogo. Seja tão extraordinário, mas tão extraordinário que precisa de 4 americanos para fazer o que você faz. Porque você trabalha num outro nível. Mas, Ricardo, como que eu trabalho num outro nível? Cara, fazendo isso que a gente está fazendo. Ontem você assistiu às aulas sobre como elevar a motivação, o engajamento do seu time. Hoje está assistindo aulas, 8 estratégias, 8 coisas muito simples para você elevar a competência. Amanhã, sobre como criar uma estratégia super vencedora, diferenciada das outras pessoas. Quinta-feira, feedback, a aula excepcional. Provavelmente eu já te falei essa frase na aula de ontem, mas vamos repetir, pessoal. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Se você percebe que a sua empresa, a sua área, o seu departamento não está trabalhando em alto nível, as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vá buscar conhecimento. E parabéns, você está fazendo isso. Você podia estar assistindo agora uma série do Netflix. Você podia estar agora, de repente, sei lá, fazendo o quê? Você está aqui se desenvolvendo. Ontem você esteve aqui se desenvolvendo. Amanhã e quinta você vai estar aqui. Por quê? Porque você quer aprender coisas novas. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Toda vez que eu tenho um problema na minha vida, eu penso nessa frase, nessa crença. Isso virou uma crença na minha cabeça. Ricardo, não tá legal? Vai buscar conhecimento, cara. Vai fazer um curso, vai ler um livro, vai conversar com alguém que possa te mostrar o caminho para isso daí. Aí você sai do ponto A, que é aquele ponto que não está legal, e vai para o ponto B. E o Framework 14, pessoal, é exatamente isso. São 14 pontos que você tem que estar em desenvolvimento contínuo. O ponto número 1, gente, é você ser um líder motivado. Sabe, como é que eu vou motivar a minha equipe se nem eu sou motivado? Se eu sou todo dodói quando as coisas não estão indo bem? Se acontece um problema, uma dificuldade, eu já caio. Eu não tenho tanta energia assim. Vamos aprender sobre como gerar energia. Vamos aprender como o relógio, você botar para, como eu falei, botar para despertar às 5h30 e você acordar às 5 horas da manhã. Porque pessoas motivadas são assim. Segundo, autoconhecimento. Líder, gente, ele tem que se conhecer. Quais são os meus comportamentos positivos? Mas quais são as minhas limitações comportamentais? Aonde que eu erro? O que eu tenho que fazer para mudar, para melhorar? A gente não precisa ficar pegado a um comportamento limitante a vida toda. A gente pode... Lembra, eu era um líder autoritário, gente. Eu era um cara agressivo. Gente... Não sei nem se eu devia estar falando isso numa altura dessa aqui, mas na década de 90, quando eu fundei a minha empresa, uma vez eu demiti um funcionário na mão. Sabe, o nível de agressividade que eu tinha. Sabe, eu não bati nele e tal, mas eu arranquei ele da empresa. Eu peguei pelo colarinho dele e eu tirei ele da empresa. Sabe, é uma das maiores vergonhas que eu tenho na minha vida. Sabe, talvez você não tenha comportamentos limitantes tão complicados como esse e tal, mas são outros comportamentos. Talvez uma falta de foco, falta de acabativa, você cria medo nas pessoas. Lembra que ter motivação é ter prazer e não sofrer. E de repente você cria medo nos seus liderados, eles sofrem. Tem líder, gente, que é um líder muito bonzinho. E líder que é muito bonzinho, ele não dá feedback. É um comportamento limitante. Ele tem medo de dar feedback para o liderado de algo ruim que ele está fazendo. E o cara vai ficar chateado. Vai acabar com a nossa relação, que é tão boa, é tão legal. É um comportamento negativo. Na hora que o cara está indo bem, vai lá e mete um feedback positivo nele. Já vimos na aula passada.
O cara está indo mal, aplica um feedback de desenvolvimento, que a gente vai ver na quinta-feira. Não aplicar um feedback numa pessoa que está indo mal é prejudicial para ela. Sabe? E essas coisas, gente, a gente só pega, só capta quando a gente vai buscar o autoconhecimento. Cara, você tem que saber se você é um D, um I, um S, um C. Você tem que saber pelo menos 2 comportamentos limitantes que você tem e tem que começar a mudar esses comportamentos limitantes. Porque, lembra que eu falei, 90% das pessoas são demitidas por problemas de comportamento. Você vai ver que as 8 estratégias que nós vamos ver daqui a pouco, a grande maioria delas é para trabalhar a parte comportamental das pessoas. Porque o que ferra, gente, é a parte do comportamento, não é a falta de conhecimento técnico. Você vê, às vezes você chega para um liderado seu, o problema dele é que ele não tem um conhecimento técnico. Cara, você não sabe fazer os cálculos dos custos de importação. Você não sabe. Você tem um problema técnico. Só aí o cara, ele não vai buscar o conhecimento técnico. Por que ele não vai? Comportamento. Talvez ele é arrogante para não receber um feedback. Não, eu sei fazer, eu sei fazer. Talvez ele é uma pessoa que procrastina. Ah, eu vou me matricular num curso, mas nunca se matricula. Talvez ele é uma pessoa que fica empurrando com a barriga. É preguiçoso para não ir buscar o conhecimento técnico. Tudo comportamento, ó. Tudo comportamento. Você vai ver que as 8 estratégias que a gente vai ver, a maioria delas é para a parte comportamental. Ricardo, eu vou ter que mudar comportamento do meu liderado? Vai. Você precisa mudar os seus comportamentos, que é esse autoconhecimento, e você precisa ajudar eles a mudarem os comportamentos limitantes deles. E como que você faz isso? Começa pelo autoconhecimento, porque quando você busca o seu autoconhecimento, você percebe melhor as pessoas. E assim vai, gente. Você tem que ser um líder persuasivo. Sabe, uma pessoa que tem uma capacidade de persuadir e influenciar positivamente as outras pessoas. Onde o liderado ganha, você ganha, a empresa ganha. Líderes extraordinários são líderes que têm uma habilidade de persuadir e influenciar as pessoas de uma forma excepcional. Sabe, o que adianta você saber as 8 estratégias, mas você não consegue persuadir e influenciar os seus liderados a entrarem nessas 8 estratégias? O que adianta você saber tudo aquilo sobre motivação ontem, mas você não tem a habilidade de persuadir e influenciar os seus líderes a serem motivados? Você tem que conhecer estratégias de como persuadir e influenciar pessoas. Obviamente que vamos usar para o bem. Não vamos usar isso para o mal. Tem gente que usa para o mal, tem gente que é muito sacana. Até dei essa pausa dramática agora que acabei de lembrar de uma pessoa que usa isso de uma forma muito errada. É para sacanear o outro. Não. Mas grandes líderes, eles falam, as pessoas vão. Você conhece estratégias de persuasão e influência? Eu acho que eu já falei isso para você na aula anterior, mas John Maxwell ele fala uma coisa muito interessante. Se a sua capacidade de persuasão e influência é nota 6, seu sucesso é 6. Se a sua capacidade de persuasão e influência é 10, seu sucesso é 10. Que nota que você dá à sua capacidade de persuadir e influenciar os outros? Positivamente, é lógico. E assim vai, gente. Criatividade e inovação. Vamos ver amanhã isso daí. Equipe motivada, vimos ontem. Equipe competente, vamos ver hoje. Saber liderar pessoas diferentes. As pessoas são diferentes, você tem que liderá-las de uma forma diferente. Qual é o nível de maturidade de cada uma? Existem 4 níveis de maturidade, eu tenho que liderar de uma forma diferente. Dá feedback, dá feed forward. Feed forward vamos falar um pouquinho hoje. Sabe, administração do tempo. Para motivar, para elevar a competência, gente, tem que ter tempo. Porque você vai ter que se conectar com as pessoas. Motivar o outro, levar competência, não é você rezar, orar e o cara vai... Não. Você tem que reservar tempo para estar com as pessoas. E aí, se você é um líder que não sabe administrar o seu tempo, não adianta você conhecer tudo aquilo que nós falamos ontem, tudo que a gente vai falar hoje, você não faz, porque você não tem tempo. Você precisa fazer um treinamento de administração do tempo.
De novo, a gente quer resultado, mas quem dá resultado são pessoas, tem que ir através das pessoas. E pessoas requerem tempo. O líder que a gente falou agora há pouco, que tinha os 12 funcionários lá, ele reservava tempo para se conectar com eles, dar coach para eles, desenvolver eles. Gestão de conflito. Lembra do DISC lá, DISC? Ds e Is geram muito conflitos. E você vai ter Ds e Cs dentro do seu time. Você tem que saber administrar o conflito, usar o conflito de uma forma positiva. Ricardo, dá para usar o conflito de uma forma positiva? Nossa! Conflito, gente, é energia. Conflito positivo é assim, você tem uma ideia A, eu tenho uma ideia B. A gente começa a conversar, você defende o A, eu defendo o B, mas de repente começa a ser construído o C. Algumas coisas da sua ideia, algumas coisas da minha ideia, tira umas coisas da sua, tira uma coisa, pum, vira um C. E o C, ele é melhor que o A e melhor que o B. Conflito é positivo, obviamente tem que saber usar. É igual a ansiedade, né? As pessoas acham que a ansiedade é uma vilã. Gente, a ansiedade no ponto certo, ela é criativa. Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã. Pessoas que não têm ansiedade, gente, elas são paradas. Obviamente que pessoas que estão num nível de consciência extraordinário é diferente. Estou falando de pessoas normais como você e como eu. Até um ponto, eu vou te mostrar um gráfico amanhã. Até um ponto de ansiedade é bom, te deixa criativo. Até um ponto de conflito, com respeito, é bom. Você gera o C, você gera o D. É um barato, gente. E líder extraordinário sabe trabalhar isso daí. Inteligência emocional. Líder tem medo, tem tristeza, tem raiva. Só que ele sabe lidar com isso daí. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não fico triste? Você acha que eu não fico com raiva? Só que com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso. Você vê aquele liderado que, idiotamente, eu tirei ele, né, assim. Eu senti muita raiva do que ele fez. Na verdade, foi do que ele não fez. Só que eu não tinha inteligência emocional naquela época. O que essa raiva fez? Hoje, alguém não faz alguma coisa, eu sinto raiva. Só que agora eu uso a raiva de uma forma positiva. Inteligência emocional é isso. É você ter medo, tristeza ou raiva e você não ir no lado negativo. Você ir para o lado positivo. Você precisa trabalhar isso daí dentro de você. Líderes têm que ter inteligência emocional. E mais ainda, hein? Líderes têm que desenvolver inteligência emocional nos liderados. Às vezes o líder não tem inteligência emocional, como era o meu caso. Eu tive que me desenvolver. Imagina os meus liderados. E quem tem que ser o canalizador, quem tem que ser a ponte para desenvolver o líder. Resiliência, gente. Resiliência, eu adoro resiliência. É a habilidade de você perceber uma situação e agir rápido. Quanto mais rápido você age perante um problema, perante uma adversidade, mais resiliente você é. E tem pessoas que vem problema, vem adversidade e demora para agir. Você imagina os caras lá da Casas Bahia, se eles demorassem para agir naquele lance lá de vendas pelo WhatsApp. Ai, estamos com problema, hein? Nossa, ferrou, não vai vender nas lojas. Se ficasse no processo de lamentação por muito tempo, né, não ia ver o potencial daquela situação. Mas como tem gente resiliente lá, tem líder resiliente lá, o cara viu o problema, deu uma reclamadinha, mas vamos partir para cima. Tô com uma ideia, tô com uma sacada. Né? Resiliência, habilidade de tomar decisão rápida. Analisa a situação e vai para cima. E por fim, marketing pessoal. Não adianta nada ser fantástico em tudo isso, mas não saber fazer marketing. Marketing são estratégias que você pode usar para mostrar o quanto você é bom. Canso, já falei, eu acho que isso ontem, mas canso de ver líder que é muito bom e um líder que não é muito bom. O líder A é muito bom, o líder B não é tão bom assim, mas o líder B faz marketing e ele aparece. E aí vem uma oportunidade de promoção, ele cresce. E o nosso amigo A, que é melhor que o B, não é promovido, porque não sabe fazer marketing pessoal.
vamos trabalhar isso daí. Tá? Então, eu só quis te dar uma revisada aqui, ó. O que nós vimos ontem? Equipe motivada. O que nós vamos ver hoje? Equipe competente. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as 8 estratégias que você pode começar a usar no dia a dia aí para cada vez mais ir elevando a competência do seu pessoal. Com certeza você vê o potencial das pessoas e aí com essas estratégias você vai poder começar a desenvolver esse potencial. E como você vai ver, são coisas muito simples que você pode fazer. Às vezes a gente acha, nossa, coisa complicada. Não, são pequenas atitudes que você tem. Lembra uma coisa que eu acho que eu já falei para você? O líder coach o jogo tá jogando, coach é o técnico de futebol, né? Então o jogo tá jogando, ele tá desenvolvendo os caras. O líder coach é a mesma coisa, o jogo está jogando aí na sua área, no seu departamento, na sua empresa, e você vai aproveitando cada uma das situações para desenvolver essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, eu até já comentei isso por cima na aula anterior, que é você dar desafios com constância. Eu sei que nem sempre é possível fazer isso daqui, mas sempre que der, vai lá e faz. Isso daqui é mais ou menos assim, gente. Você tem uma atividade que exige um conhecimento grau 8. Sei lá, de repente você precisa que o cara construa um relatório super complexo lá e tem um nível de dificuldade grau 8. Não pega um cara de grau 8 para fazer. Porque o cara, ele já sabe fazer, não vai se desenvolver e tal. Vai lá, pega a atividade de grau 8 e entrega para um cara de grau 6. Um cara de grau 5, de grau 7. Sabe? E vai lá e explica em detalhes para ele. Ou coloca alguém para explicar aquilo lá para ele. Você concorda comigo que ao final dessa atividade, ou se você repeti-la por mais 2, 3 vezes, você vai ter mais um cara de grau 8? De novo, pessoal, eu sei que às vezes não dá, porque é tão corrido, é tão complexo, mas sempre que você tiver uma folga, sempre que você tiver alguma coisa, vai lá e usa dessa estratégia. Lembra que nós falamos na aula anterior, aquelas pessoas que são na natureza motivacional da superação? Isso aqui cabe de uma forma extraordinária para eles. Eles curtem isso daqui. Toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite, o cara pensa, amanhã eu tenho que fazer aquilo que eu não sei fazer. Ele gosta disso. Só tem um detalhe aqui, gente. Modela essa pessoa. O que é modela? Explica o passo a passo. É um relatório que a pessoa nunca fez. Você quer desenvolver essa habilidade na pessoa, porque um dia o cara que faz, ele vai sair de férias. Um dia o cara que faz, ele pode estar fazendo uma outra coisa importante. Vamos ter mais um. Só que vamos modelar ele, vamos ter que explicar passo a passo para ele como é que faz aquela atividade. Cara, esse relatório tem que fazer em Excel, hein? Não é para fazer nas planilhas do Google. Porque o nosso diretor lá, ele abre em Excel, quando vai para Google, bagunça tudo. Na coluna A é para colocar os produtos da empresa. E os produtos têm que sair em ordem alfabética. Na coluna B, na coluna C, é para usar x.xxx,xx. A formatação das células. Está vendo? A formatação da célula é aqui. Você tem que modelar. Você tem que falar o óbvio. Porque o óbvio só é óbvio para quem já sabe. Para quem não sabe, aquilo não é óbvio. Às vezes não é óbvio para o cara que tem que ter vírgula 00. Tem que ter vírgula 98. Para o cara, vírgula 9. O óbvio tem que ser dito nessas situações. E não necessariamente é você que vai ensinar, mas o João, que já sabe fazer, que vai ensinar a Maria aqui nesse caso. Sabe? Isso aqui, ó, imagina você toda semana fazendo esse tipo de trabalho com o outro liderado. Aos poucos, ó. E lembra uma coisa que eu te falei, que você vê, isso aqui, ó. Isso daqui, ele é estratégia de elevação de competência e é estratégia motivacional. Porque lembra que eu te falei na aula de ontem que quando as pessoas elas chegam na sexta-feira com um nível de conhecimento a mais que na segunda, elas se sentem mais motivadas? Você vê, uma única estratégia se usa para motivação e para desenvolvimento das pessoas. Simples assim. É assim que as coisas funcionam.
Vamos lá, um segundo método. Adoro esse daqui, gente. Adoro. É um método chamado método da cumbuca. Puta, esqueci o nome agora da pessoa que desenvolveu esse método. Até se alguns de vocês estiverem assistindo e lembrar do nome da pessoa, eu gosto de dar nomes. Não estou lembrando agora. Talvez até o final eu consiga lembrar aqui. Esse método da cumbuca, gente, é uma coisa muito legal. Passos, ó. Primeiro, você escolhe uma habilidade que você quer desenvolver no seu time. Sei lá, de repente você está percebendo algum comportamento, alguma coisa que o nosso time tem que se desenvolver. Vou pegar um exemplo aqui, vai. Trabalho em equipe. Você está percebendo que não está tendo muito trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, Phil Jackson, grande treinador norte-americano, ele definiu com uma forma esplêndida. Trabalho em equipe é quando um contribui com a deficiência do outro. É quando um contribui com o outro quando o outro não está conseguindo fazer. E você está percebendo que as pessoas têm uma certa dificuldade e não existe contribuição. Não existe contribuição. Então você quer desenvolver essa habilidade. E aí, o que você faz? Escolheu a habilidade, vai e escolhe um livro que trabalha essa habilidade. Sei lá, as 17 sei lá, um livro de liderança. Estou tentando lembrar um livro de liderança, não estou lembrando aqui agora. Hoje estou mal de memória, hein? Não estou lembrando aqui. Eu acho que são as 21 irrefutáveis leis do trabalho em equipe. Escreve esse livro, escreve John Maxwell, livro Trabalho em Equipe, você acha ele. Depois eu dou uma olhada lá. Mas quer procurar John Maxwell, livro Trabalho em Equipe. Às 16, às 18, às 21. Se até alguém puder pesquisar e jogar aqui o nome do livro, só para não ficar sem essa conexão aí. Pode ser outro livro, tá, gente? Os Gansos lá, né? Que os Gansos trabalham em equipe. Esse é um livro muito legal. Gansos trabalham em equipe, coloca lá na internet. Se alguém puder pesquisar aí também, joga. É muito legal, que fala sobre os gansos, né? Que eles trabalham muito bem em equipe para fazer o voo de um ponto para outro, né? E como que pode comparar isso com o mundo corporativo? Né? É uma analogia muito bem legal que um autor acabou fazendo, né? Até já dei treinamento de trabalho em equipe baseado nesse livro aí sobre os gansos, né? Que eles voam em V para ter menos o lance do ar lá. É um barato. Aí você marca um dia com horário fixo por semana de 45 minutos. Então, de repente, você percebe lá que, sei lá, sexta-feira, às 17 horas, o volume cai muito de trabalho. Então, você marca toda sexta-feira, às 17 horas. Ou não, você já quer chegar segunda-feira chegando. Toda segunda-feira, às 8h15 da manhã, às 8 horas da manhã, vai ser esse dia de encontro. Então, você pega, né? Aí a sacada. O livro tem 10 capítulos, já mete invite de 10 semanas para todo mundo. Fala assim, pessoal, ó, Cumbuca, livro X. No primeiro dia eu explico para vocês. Cumbuca, livro dos gansos, tal, invite para todo mundo. Link, tá trabalhando online, linkzinho lá para todo mundo se encontrar. Tá trabalhando presencial, vai todo mundo trabalhar presencial. Mas toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, durante 10 segundas-feiras, porque é uma habilidade, tem 10 capítulos o livro, ok? Todo mundo, aí você dá um tempo, dá uma semana, todo mundo da equipe tem que ler o capítulo número 1 do livro. Só é para ler um capítulo. Pessoal, leiam o capítulo número 1, ou leia a introdução, se for o caso. Leia o capítulo número 1. São 10 capítulos mais introdução, então são 11 semanas. Né? Leia aí o capítulo número 1. E aí no dia você vai sortear um dos nomes para explicar o capítulo. Então chegou segunda-feira, às 8 horas da manhã, você tem uma cumbuca, né? Uma cumbuquinha, tem lá os nomes de todo mundo lá embrulhadinho, igual de amigo secreto, né? Você vai lá e... Opa, João, parabéns, ó, você vai ser o cara que vai falar sobre isso daí. E aí o João, como ele leu o livro, os outros dele, ele vai fazer uma explicação. No máximo de 15 minutos, gente. O João vai lá e faz uma explicação. Depois que o João falar,
Os outros podem falar também. Não, achei muito legal isso que o João falou, mas eu tive também essa outra percepção, essa outra percepção. As pessoas começam a falar. Gente, eles leram o livro, o João fez uma apresentação, todo mundo falou, e você é todo mundo também, você também fala. Mas primeiro deixa eles falarem. Depois você vem e começa a falar. Tá percebendo o que está acontecendo? Sabe, de uma forma muito colaborativa, de uma forma muito participativa, você está aos poucos elevando essa habilidade nas pessoas. E tem uma coisa muito legal, gente, que acontece. Uma é assim, as pessoas vão aprendendo. Uma outra coisa, as pessoas falam. Então, de repente, um fala lá, nossa, adorei aquela expressão que o Phil Jackson falou, que trabalho em equipe é quando um contribui com a deficiência do outro. É isso mesmo, adorei. Você concorda que essa pessoa que falou isso, ela tende a não querer ser incongruente? Então, há uma grande chance de estar acontecendo alguma coisa lá, ela vai lá e ajuda. Porque ela não pode fazer com que o seu comportamento seja incongruente com aquilo que ela falou. Então, além de desenvolver as pessoas tendem a não ser incongruentes com aquilo que elas falaram. É um processo de desenvolvimento. Ai, Ricardo, mas é tão corrido a semana. Cara, se numa semana de 40 horas você não tem 45 minutos para fazer uma atividade como essa, me desculpa, o bicho está feio. Aí que o seu pessoal precisa de desenvolvimento mesmo. Senão você vai ficar correndo atrás do rabo. Cara, se você não tem 45 minutos para desenvolver uma equipe, sabe, nós temos um grande problema. Houston, nós temos um problema. Né? Mas eu sei que você pode fazer isso daí. E é muito gostoso, gente. E uma coisa importante aqui também, por causa da pandemia, principalmente quem está trabalhando em home office, eu já te falei isso, acho que na aula passada. Uma das maiores reclamações das pessoas, as pessoas estão gostando de trabalhar em home office, mas uma reclamação que sempre está chegando nas pesquisas é a falta de interatividade com os colegas de trabalho. Está aqui, interatividade. Olha que interessante. Também, igualzinho à primeira, é uma ferramenta de desenvolvimento humano e é uma ferramenta motivacional. Interatividade entre as pessoas. Né? Você tem que fazer cumbuca, gente. Grandes líderes fazem cumbuca. Alguns detalhes, tá? Se a pessoa sorteada não tiver lido o capítulo, você vai encerrar a reunião. João, você tá... Puxa, gente, olha, eu não consegui fazer. Pode ser outra pessoa para falar, semana que vem eu falo. Ih, João, não pode. Né? A regra da cumbuca é que se a pessoa não falou, a gente encerra a reunião. Poxa, João, a gente estava esperando, tal, né? Não vai dar esporro nele na frente de todo mundo, não. Depois você dá um feedback para ele, né? Fala assim, bom, pessoal, como o João ele foi o sorteado, ele não pôde, nós vamos encerrar aqui a nossa cumbuca e nós voltamos na semana que vem. Aí, a partir de 8 horas da manhã, na próxima segunda, todo mundo nesse link aqui, ou todo mundo presencialmente aqui na sala de reunião, para a gente trabalhar de novo o capítulo 1, tá, pessoal? Leiam o capítulo 1 novamente e tal, né? Tchau. Gente, você faz isso, mas nunca mais ninguém. E o João, você vai ter que talvez dar um feedback para o João. Assim, poxa, João, havíamos assumido um compromisso, havíamos trabalhado, tal, não sei o quê. Né? Aí o João, mas eu não falei que eu ia ler o livro. Tá assim, poxa, João, aí entra a persuasão e a influência. Lembra que o processo, o João fala assim, mas eu não quero ler, eu não quero assim. Cara, você tem que desenvolver a habilidade de persuadir e influenciar. Eu preciso persuadir e influenciar o João para ele ler esse capítulo do livro. Poxa, tem o ganho do desenvolvimento dele, da empresa. Só que aí o líder não tem essa capacidade de persuasão e influência, não tem esse framework, aí as coisas não funcionam. Tá vendo? Uma pequenininha coisa o quanto é importante você saber persuadir e influenciar as pessoas positivamente. E volto a frisar, gente, positivo, porque ganha o João, ganha você, ganha a empresa, todo mundo ganha nesse processo. Tá? E de novo, se você líder não tem esses 45 minutos, Houston, nós temos um problema. Aí é que precisa realmente se desenvolver para ter uma equipe aí de alta performance. Legal? Tá aí. Gente, é difícil fazer isso. Super fácil.
Super fácil. Ricardo, eu faço eles comprar os livros. Cara, persuade e influencia eles para comprarem os livros. Bota a mão você no bolso e compra o livro. Pede para o RH da sua empresa comprar os livros. Né? Ou, como eu falei, persuade e influencia eles a terem esse livro. Só, cuidado, você tem que ter um livro bom, tá? Vai lá na internet e pesquisa os melhores livros sobre trabalho em equipe que existem. Vai lá, leia o livro, né, antes de começar a fazer todo esse processo aí. E o seu nome está na cumbuca também. Né? Vamos no exemplo, lá daqui a pouco a gente vai falar essa parte do exemplo. Feed forward, gente. Fala-se muito sobre feedback, né? Inclusive é tão importante que tem uma aula especial na quinta-feira só para a gente falar de feedback. Mas aqui eu quero falar de feed forward. Ele é uma variação do feedback, obviamente com outro objetivo, tá? O feed forward, gente, ele é uma ferramenta para você trabalhar o futuro. Então, sei lá, amanhã nós vamos ver a aula sobre criatividade e inovação, certo? E as ferramentas que eu vou ensinar a você vai fazer você criar ideias novas, criar novos planejamentos, novas estratégias. Mas de repente você vai criar uma estratégia que de repente as pessoas da equipe não têm habilidade ainda para trabalhar essa estratégia. Sei lá, vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás eu comecei a aprender o marketing de outbound. Eu fiz vocês vão ver amanhã, eu fiz um processo chamado LDJ, eu vou te explicar o que é o LDJ amanhã. Eu fiz um LDJ para ter criatividade e inovação na minha empresa e emergiu o marketing de outbound. Nós fazíamos apenas marketing de inbound, é um tipo de marketing. E no LDJ, nessa ferramenta que eu vou te ensinar amanhã, surgiu essa ideia de fazer o marketing de outbound. Aí, só que assim, eu não posso colocar isso em prática agora, a minha equipe não tem conhecimento para isso. Antes eu preciso desenvolver a minha equipe para depois colocar o marketing de outbound em prática. O que eu precisei fazer? Feed forward. Eu mapeei o que cada liderado meu ia fazer nesse marketing de outbound, e aí eu chamava cada um deles, gente, para quê? Para montar um plano para desenvolver eles para aquilo do futuro. Então eu chegava para uma liderada minha e falava assim, ó, nós vamos fazer marketing de outbound e tal, eu preciso que você desenvolva, que você vai executar essa atividade. Então você diga para a pessoa a atividade ou projeto que ela vai desenvolver no futuro. E aí pergunta para ela se ela aceita fazer parte daquilo lá. Mostre os ganhos. Sabe, ô Bia, que é uma das minhas funcionárias, ô Bia, nós vamos, lembra lá no LDJ, que ela participou do LDJ, emergiu o marketing de outbound. E aí eu montei um planejamento aqui, você vai ficar com essas atividades do marketing de outbound. E aí você precisa se desenvolver, tal, aceita. Aí, gente, habilidade de persuasão e influência. Porque uma coisa que ela vai ganhar, eu vou ganhar, a organização vai ganhar. Aí, aceito. Porque como a pessoa fez parte também do LDJ, do processo que emergiu, tudo isso daí, ela quer fazer parte. Ela quer fazer parte. E aí você pergunta para ela quais são as habilidades técnicas e comportamentais que ela precisa desenvolver para executar essa atividade, esse ponto do marketing outbound. E caso ela não fale todas as habilidades, você completa. Então, o que é esse passo número 3 e esse passo número 4? Em conjunto, vocês irão montar um plano de ação de como ela vai se desenvolver para aprender a fazer as atividades lá do marketing de outbound. Então, vai ter que aprender SPIN, vai ter que aprender CBTBA, vai ter que aprender cadência de touch points, né? Vai ter que aprender cadência de touch points, vai ter que aprender o conceito básico de marketing de outbound. Eu podia ficar enumerando um monte de coisa, porque foram várias coisas que precisavam desenvolver. Vamos ficar aqui, Aí eu vou lá, gente, eu completo. E eu monto um plano de ação.
Então você vai fazer esse treinamento online, esse aqui é presencial, esse daqui você vai conversar com o fulano que é muito bom nisso daqui. Data, gente. Data. Sem data não tem planejamento. E aí ela começa a executar isso daqui. Aí quando o projeto é colocado para startar, já tem uma pessoa habilitada para isso. E obviamente você faz reuniões semanais ou quinzenais para acompanhar. Aprendeu o spin? Aprendeu o CBD? Aprendeu? O que você aprendeu? Ainda está com dificuldade? Fale com a outra pessoa, faça outro curso. Né? Você não pode delargar. O que é delegar? Você transfere a responsabilidade e acompanha. O que é delargar? Ah, beleza, Bia, falou. Aí chega no dia do projeto, eu não fiz o curso. Obviamente que quanto mais maturidade a sua equipe tem, menos acompanhamento você precisa fazer. Quanto menos maturidade você precisa fazer esse acompanhamento. O feedback, pessoal, ele fala do passado. Coisas que aconteceram lá atrás e precisam ser corrigidas através de planos de ações. Na quinta-feira, quando a gente for falar de feedback, vamos falar de plano de ação de novo. Feed forward é futuro. Né? Nós precisamos botar aquele projeto para funcionar. O projeto é desse tamanho, Bia. Você vai fazer essa parte aqui do projeto. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Deixa a pessoa falar. Aí você complementa, data e acompanha. Aí chega lá, estamos com a pessoa pronta. Então a Bia fez uma parte, a Suelen fez uma parte, a Márcia fez uma parte, o Matheus fez uma outra parte. Eu e a Adriana ficamos mais no gerenciamento disso daí. Você vê, uma coisa que surgiu da criatividade, do LDJ que a gente vai falar. E aí eu tenho que trabalhar o feed forward. Tá aí, mais uma ferramenta. Que projetos que você precisa lançar para o futuro? O que você precisa fazer lá na frente de diferente que você está fazendo hoje? Para você não ficar atrás da concorrência. Se você não sabe, fica tranquilo, que amanhã você vai saber uma ferramenta para isso. Eu vou te ensinar, agora não estou lembrando, são 2 ou 3 ferramentas que eu vou ensinar. Mas eu vou te ensinar ferramentas para emergir um monte de coisa que está debaixo do tapete. Aí você vai ter que meter feed forward no pessoal para deixar eles competentes para colocar. Porque, por exemplo, o marketing de outbound não sou eu que executo operacional. É a minha equipe que executa operacional. Só que para executar operacional eles têm que aprender coisas diferentes, têm que ter novas habilidades. Vamos desenvolver esses caras. Beleza? Estratégia número 4. Não resolva os problemas dos seus liderados. Mas como assim, Ricardo? Não resolve? Para. Toda vez que o seu liderado te trouxer um problema, você nunca mais vai resolver o problema dele. Não é assim tão exagerado como eu estou falando, mas vamos lá, gente. É assim, ó. O seu liderado te traz um problema. Se você for lá e der a solução do problema para ele, você concorda que você está desenvolvendo nele uma conexão neural, um hábito, um comportamento de sempre trazer problemas para você? Amanhã ele vai encontrar um outro problema, ele vem, problema. Você vira o resolvedor de problema. Chega. Você precisa desenvolver a habilidade nessas pessoas de resolverem problemas. Sabe, o que é o mundo ideal numa equipe de alta performance? Aconteceu um problema, ele já foi resolvido, você fica sabendo depois que está tudo certo. Mas, infelizmente, na maioria das empresas não é assim. O líder acaba sendo o bombeirão, o resolvedor de problemas. E, às vezes, até os caras demoram para trazer o problema vai ficando maior ainda, o incêndio vai ficando maior ainda. E, gente, isso aqui é coach. A próxima vez que um liderado seu te trouxer um problema, você vai virar para ele e vai falar assim: João, me dá 3 opções para resolver esse problema. Eu gostaria de ouvir de você 3 coisas que você acha que nós poderíamos fazer para você resolver esse problema. O seu D, lembra do dominância lá? O seu C de confronto, tá doido para falar para ele como é que ele resolve. Mas você tem que ficar quieto. Você tem que meter uma mordaça assim e ficar quieto. João, o que você acha que tem que resolver fazer esse problema? Faça ele pensar.
Pessoal, se toda vez que alguém vier trazer um problema, você fizer essa pergunta para ele, o que você acha que vai acontecer com o tempo? Esse videogame, esse jogo de videogame tem 2 estágios. Na verdade, 3 estágios, né? O estágio número 1 é ele trazer problema. O estágio número 2 é ele trazer problema, você fazer ele pensar na solução, ele falar, porque daí ele fala, ó, a gente pode fazer isso, isso ou isso. E aí você fala, João, pega essa aqui, ó. Essa aqui eu gostei, João. Bota uma cerejinha, gente. Você pode, João, só cuidado com esse pontinho aqui, ó. Bota uma cereja na solução dele. Então, o primeiro estágio desse jogo é ele trazer o problema, você fazer essa pergunta, ele falar, você botar a cerejinha, ele ir lá e resolver. Segundo estágio desse jogo de videogame, ele percebe o problema. E aí ele fala assim, meu, eu vou lá e vou levar o problema para ele, ele vai me perguntar o que eu acho que tem que fazer. O que o João pensa? Deixa eu já pensar na solução, deixa eu já levar o problema e a solução. Então, o segundo estágio, o João vem, ele fala o problema e ele já fala o que ele pensou para resolver. Aí, de novo, você vai lá e bota uma cerejinha. Sim, talvez sim, talvez não, né? Vai lá, bota uma cerejinha. Terceiro estágio. O João, ele identifica um problema. E aí ele pensa assim, meu, eu vou lá levar o problema para ele vai me perguntar qual que é a solução. Deixa eu pensar a solução. Meu, aí eu vou falar a solução para ele vai falar para eu fazer. Deixa eu fazer esse negócio já. Ele já começa a resolver problemas. Experimenta fazer isso. Existe uma psicologia por trás disso. Lembra que eu falei para você que eu ainda vou escrever um livro chamado Psicologia para Líderes? Tem uma psicologia atrás disso. Por que o seu liderado te traz problemas? Você sabe? Ah, porque ele não sabe resolver problema. Às vezes ele não sabe, mas a maioria das vezes não é por esse motivo. Você vai ver, você vai perguntar, na maioria das vezes ele vai falar como tem que resolver. Mas sabe por que eles trazem problemas para a gente? Porque eles têm medo. Eles têm medo de tomar a decisão errada. É uma falta de confiança no taco deles. E se toda vez ele traz o problema, você fala como resolver, a falta de autoconfiança deles vai se elevando cada vez mais. E aí, quando ele vem, traz o problema, você pergunta, ele traz a solução, você valida, colocando uma cerejinha, eles vão ganhando autoconfiança. Então começam a surgir os problemas, ele, eu vou lá, vou falar, ele vai falar, deixa eu fazer. Ele ganha autoconfiança. Você vê, essa estratégia que eu estou falando para você é uma estratégia para você gerar autoconfiança no seu liderado aos poucos. Só que você não vai gerar autoconfiança de uma hora para outra. Isso é uma escadinha que a gente vai subindo. Talvez vai demorar umas 10, 15 vezes esse processo de vai e volta, até ele começar. Por quê? Porque ele ganha a conexão neural da autoconfiança. Talvez ele tenha medo, mas ele vai com medo mesmo, porque, na maioria das vezes que eu vou, eu acerto. Faz sentido? Alguns líderes vêm para mim e falam assim, os caras são muito dependentes, qualquer coisa eles vêm para mim. Eu viro pro líder e falo, cara, desculpa, a culpa é sua. Você está criando esses preguiçosos, esses medrosos. Você é o líder. O que você vai fazer para mudar? Gente, você vê, o jogo está jogando, O jogo está jogando com boca. O jogo está jogando desafio. O jogo está jogando não dá solução para os caras. O jogo está jogando feed forward. Isso é liderança. E aí a sua equipe vai subindo de performance, subindo de performance. Você se estressa menos porque você tem uma equipe que resolve. Você tem mais tempo para sua família, para os seus hobbies, mais tempo para pensar. Você é o dono de uma empresa, mais tempo para vender, fazer mais negócios para a sua empresa, abrir outros negócios. Você vê que são coisas simples? São coisas simples. Vamos lá. Quinto, começa a levar pessoas às reuniões com você. Sabe, a maioria das empresas tem uma doença chamada reunite. Sabe, tudo é reunião, passa o dia inteiro em reunião.
Primeiro precisa, se a empresa tem esse problema, precisa ver para resolver isso daí. Vamos ter que fazer um treinamento aí de reuniões produtivas, para saber se tem que ter reunião, ou se um e-mail não resolve, um WhatsApp não resolve. Mas assim, mesmo que você consiga diminuir o número de reuniões, não tenha essa reunite, desenvolver, levar pessoas com você a reuniões é uma forma de desenvolver pessoas, por vários ângulos, tá? Então assim, você vai ter uma reunião, e aí você percebe que um liderado seu, com o tempo, ele pode conduzir essa reunião no seu lugar. Sabe, essa reunião, será que alguém não pode fazer essa reunião por mim? Então, você diga para uma pessoa, né, que você deseja que ele vá a essa reunião. Olha, João, nós temos uma reunião mensal, quinzenal, que eu tenho que apresentar os números de vendas. De vendas. Os custos da empresa, eu tenho que mostrar os custos da empresa. Quinzenalmente eu tenho que ir para essa reunião. Eu quero que com o tempo você faça isso. Eu quero que com o tempo eu não precise mais ir nessa reunião. Que você esteja capacitado. Topa, vamos lá. Não topa, eu tenho medo, persuasão e influência. Né? Então assim, então vamos nessa reunião de custos comigo. Então vai lá e assim, fala para ele se preparar. E nessa reunião, João, normalmente eu apresento a planilha de custos da empresa, depois eu vou abrindo por centro de custo, né? Eu destaco mais esse centro de custo. Você dá um coach no cara ali. Então você fala que ele vai para a reunião e meia horinha você explica para ele como é que a reunião é conduzida. Tá? Então diga para a pessoa como se preparar para essa reunião. É interessante ela ir preparada. Tá? Ela tem que ir preparada. Nas primeiras reuniões, ela vai ficar só como observadora. Ela vai ficar lá só observando. Olha lá, ele abre a planilha. Ele mostra o centro de custos globais. Aí depois ele vai abrindo para o centro de custos menores. As pessoas ficam perguntando coisas para ele responde. Então, nas primeiras reuniões, a pessoa fica apenas como observadora. E aí, você vai sentindo que ela já está começando a ir para o ponto para algumas coisas. Depois das reuniões, depois da reunião, bate um papo com ela. O que você achou? Foi bom? Foi fácil? Não foi fácil? Sabe aquela hora, Walt Disney, minuto de qualidade. Saíram da sala de reunião, estão voltando lá para o departamento. Minutos de qualidade. E aí, João, o que você achou da reunião? Os caras pegam pesado, né? Os caras querem saber o detalhe do detalhe lá, né? Tal, não sei o quê. O que você achou que foi bom? O que não foi bom? Tal. Minutos de qualidade, gente. 5 minutinhos, às vezes, aqui, ó. Você indo lá, João, acabou, vamos almoçar junto, a gente fala da reunião, como é que foi e tal. Minutos de qualidade. Aí, no momento certo, você dá pequenas atividades para a pessoa executar na reunião. João, estou sentindo que você já está quase pronto para conduzir essas reuniões sozinhos. Mas sabe o centro de custo de ativos? Eu nem sei se existe isso, tá, gente? Você que vai explicar esse centro de custo. Eu vou explicar todos lá, mas quando chegar no ativo, eu vou sentar e você sobe e você vai lá, tá bom? Aí ele vai lá e explica. E aí você vai dando tarefas. Pronto. Vai chegar um determinado momento, gente, que ele está pronto para dar essas reuniões. E aí você já pode se afastar dessa reunião. E você vai fazer uma reunião que talvez é mais importante. Não, Ricardo, reuniões de custo são importantes. Ok, então se é importante você vai fazer. Mas você concorda que você não deveria estar em todas as reuniões? Você não concorda que você devia desenvolver essa habilidade de conduzir reuniões do seu time? Sabe, você tem que escalar em produtividade. E se você é um D, é um C lá do DISC, você quer fazer tudo. Não, delega. Começa a desenvolver os caras. Gente, 2 coisas vão acontecer se você começar a trabalhar isso daí. Sabe, 1, você desenvolve cada vez mais o João na habilidade de fazer uma reunião de custos, de falar em público, de apresentar coisas. 2, ele está lá, você está fazendo outras coisas que talvez sejam mais importantes. Cara, anota aí no seu caderno quais reuniões que você anda fazendo que você não deveria estar fazendo. Deveria ser um liderado seu. Enumera aí. Se eu fosse você, eu listava todas as reuniões que você faz. E vai lá
Não é para você fazer assim, ninguém consegue fazer essa... Não. Qual dessas eu não deveria participar? E eu tenho que desenvolver alguém. E aí escreve, essa daqui vai ser a Maria, esse vai ser o João, esse vai ser o Aguiar. E faz todo esse processo aí com a pessoa. Líder coach, líder desenvolvedor. Grandes líderes fazem isso, gente. Aí sobra mais tempo para ele, para pensar, planejamento estratégico, as coisas são realmente mais importantes, tal. É assim, gente. Mais uma dica, seja você mesmo o palestrante e o treinador. Sabe, desenvolva a habilidade de ministrar palestras, de ministrar treinamentos para a sua equipe. Sabe, e, gente, isso é tão fácil, sabe? Eu vou mandar lá pro grupo do WhatsApp, só no grupo do WhatsApp, tá? Um e-book sobre como montar uma palestra. Eu vou te ensinar uma estratégia de dar uma palestra, gente, que é essa estratégia aqui, ó. A estratégia do PDRAM, que eu chamo. Você começa a falar de problemas, depois você fala de desejos, conta uma história, 3, 4, 5 ações, né, e motiva o primeiro passo. Sei lá, de repente você precisa desenvolver a habilidade da resiliência na sua equipe. A sua equipe está passando por uma pressão, está passando por uma dificuldade muito grande e você tem que desenvolver essa habilidade neles. Pega esse e-book que eu vou mandar para vocês de como criar uma palestra, você cria uma palestra em 2 horas brincando. Eu vou te ensinar a criar uma palestra. Aí você vai lá, bota todo mundo na sala de reunião, ou bota o pessoal tudo no Zoom lá, no Meet do Google, não sei o quê, começa a falar dos problemas. Quais são os problemas que pessoas que não são resilientes passam no trabalho? Quais são os desejos das pessoas em relação à resiliência? Conta uma história de uma pessoa que passou por uma dificuldade enorme, mas partiu para cima e resolveu. Fale 3, 4, 5 comportamentos das pessoas resilientes. E depois dá uma motivada nelas a colocar essas coisas em prática. Eu não vou entrar em detalhe nisso daqui, pessoal, porque senão eu vou te dar um curso de como ser um palestrante. Mas é super fácil. Inclusive esse documento que eu vou deixar para você, fazer o download lá pelo WhatsApp, tem lá o espaço, ó, problemas, escreve os problemas. Desejos, escreve os desejos. Conta a história, escreve a história. E aí você vai, sabe, seja o próprio palestrante, seja o próprio treinador. Às vezes você vai ter que me contratar outra pessoa para dar uma palestra, um treinamento na sua empresa. Mas você concorda que algumas coisas você pode desenvolver você mesmo aí? Talvez você até curta muito isso e queira se tornar um palestrante e um treinador a médio prazo aí, né? Tem muita gente, muitos líderes que começam a trabalhar no nível da alta performance, vem esse desejo de se transformar num palestrante, num treinador. Foi o que aconteceu com o meu caso, né? Eu tinha uma empresa que não dava resultado, estudei muito, comecei a aplicar, estudei essas coisas, gente. Tudo isso que eu estou falando é uma coisa que eu estudei, mais o Framework 14, né? Aí a minha empresa começou a dar muito resultado, começou a vir um desejo de ensinar outros líderes a fazer o que eu tive que fazer. Quando você começar a trabalhar na alta performance, vai começar a surgir esse desejo dentro de você mesmo ser o treinador palestrante da sua equipe. Usa o PDRAM. Eu vou montar uma palestra, eu uso o PDRAM. Então eu falo assim, é uma palestra sobre comunicação. Quais são os problemas de uma pessoa que não se comunica bem? Quais são os desejos de aprender, de conquistar com uma boa comunicação? Eu conto uma história de uma pessoa que era um péssimo comunicador e virou um excelente comunicador. Aí eu falo de 3, 4, 5 ações, 5 coisas que um bom comunicador faz, e eu explico isso. E aí eu dou uma motivada para o primeiro passo, né? Seja o palestrante do seu time. Seja o treinador do seu time. Nossa, cara, tem que ser coach, tem que ser palestrante. Eu vejo potencial nas pessoas e eu vou desenvolver o potencial das pessoas. Legal? 7. Ensine pelo exemplo. E eu coloquei a figura do nosso amigo Walt Disney aí. Eu gosto muito de ler biografia, gente. Eu leio muita biografia. E existe um motivo pelo qual eu leio biografia. É porque, eu não sei se eu já falei isso para você, nós temos neurônios espelhos.
que são neurônios espelhos? Nós temos muitos neurônios que eles observam, né, chega a informação, você olha, né, você observa alguém, ele quer copiar. Né? São neurônios espelhos. Você olha e você quer copiar. Você gosta tanto daquilo que você quer copiar aquilo. Então, quando você lê biografia, os seus neurônios espelhos querem copiar aquela pessoa. Quando eu leio biografia do Walt Disney, os meus neurônios espelhos mandam informações para mim para copiar as atitudes dele. Né? E numa das biografias que eu li dele, como eu já te falei, o Walt Disney era coach. O Walt Disney não era coach, ele ficar dando coach para as pessoas, ele era um líder coach. Ele mesmo treinava os líderes dele, ele botava os líderes deles em sala de treinamento e ele treinava. E ele falava uma coisa para os líderes dele que tem a ver com isso daqui, falava assim: líderes, tratem os seus liderados da mesma forma como você quer que ele trate os clientes. Se você tratar mal o seu liderado, você está ensinando ele a tratar mal os nossos clientes que estão vindo para os parques, para os hotéis. Provavelmente ele não dava esses gritos que às vezes eu dou, é que eu me empolgo. Eu curto tanto essas coisas que eu me empolgo. Sabe, trate os seus liderados da mesma forma como você quer que ele trate o cliente. E por que eu estou falando isso, gente? Como é que você trata os seus liderados? Talvez os neurônios espelhos deles estão copiando e fazendo a mesma coisa com os clientes. Você é um cara que chega antes da hora, os neurônios espelhos deles talvez vão copiar isso daí. Você é uma pessoa que dá atenção aos clientes, talvez eles não dão atenção. Sabe os comportamentos positivos que nós temos? Eles tendem a copiar, mas eles tendem a copiar os comportamentos limitantes. Olha de novo, pessoal, a importância de você cuidar do framework, daquele ponto número 2 do framework, que é o autoconhecimento. Sabe os comportamentos positivos que você tem? Mas sabe os comportamentos limitantes? Eles observam, eles veem. E aí eles tendem a repetir isso daí. Dá uma olhada nesse videozinho aqui, Dá uma olhada nesse vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came. What's wrong with you, Harry? Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Interessante, né? Lá no filme apareceu Children see, children do. Para nós aqui é algo mais ou menos assim, liderado, lá tá, criança vê, criança faz, né? Liderado vê, liderado faz. Os comportamentos limitantes que você tem, talvez eles estejam copiando. E por que o autoconhecimento é importante, aquele framework 2 do autoconhecimento? Nós não percebemos os nossos comportamentos, mas os outros percebem. De acordo com Freud e Jung, o ser humano ele percebe em média 10, 12% apenas dos seus comportamentos.
Sabe, 90, 88% das coisas que nós fazemos no dia a dia, a gente não percebe. Então, às vezes você líder, você acha que você não tem comportamento limitante, porque você não percebe, está nos 88% que você não percebe. Só que os outros percebem. Sabe os comportamentos limitantes que os seus liderados têm? Eles não percebem. É os 88%, é os 90% que eles não percebem. Só que você, líder, percebe. Só que o contrário também é verdadeiro. Às vezes você é um líder muito reclamão. Eles estão aprendendo a reclamar também. Talvez você é um líder que não tem iniciativa para produzir coisas novas. Eles estão indo pelo mesmo caminho. Pô, Ricardo, mas tem a parte positiva. Tem. Mas tem a parte limitante. A parte positiva eu não me preocupo, gente. Você é muito bom nisso daí. E talvez você deve ter um monte de coisa positiva que você nem percebe. Também está nos 88%, 90%. E você nem percebe, está tudo certo. O problema são as limitações. Lembra do James Hunter, gente. Aquele líder que achar que não tem nada para melhorar, coloca a arrogância no primeiro comportamento da lista. Tem que ser muito arrogante para achar que não tem nada para melhorar. E isso que você acha que você não precisa melhorar é o que os neurônios espelhos deles estão olhando e estão reproduzindo. Lembra do nosso amigo Walt Disney, trate as pessoas, trate o seu liderado como você quer que ele trate os clientes. Olha a importância do framework do autoconhecimento. Legal? E percebeu no vídeo aí que tem muita coisa de pai e filho, né? O que os neurônios espelhos do seu filho estão observando em você e estão copiando? Tem liderança lá em casa também, gente. Nossa, cada vez que eu lembro disso, eu fico pensando naquela época que eu era daquele jeito lá, o mal que eu fiz para os neurônios espelhos dos meus filhos. Mas, né, vamos evoluir. Né? O que você anda fazendo? Sei lá, tem pai e mãe, né, gente, que ele passa o dia inteiro ausente do filho. Aí ele chega em casa à noite, pega uma lata de cerveja, liga a televisão e começa a assistir o jogo de futebol. O filho que está ali, gente, ele começa a criar crenças mais ou menos assim. Poxa, a latinha de cerveja e o jogo de futebol é mais importante que eu. Aí, os neurônios espelhos, além de causar uma coisa ruim danada, né? Porque daí o seu filho não se conecta com você, se conecta com o traficante. Porque o traficante dá atenção para ele, a pessoa não dá atenção para ele. Além de repente, perder o filho para outras conexões negativas, né? Você está criando esse neurônio espelho na cabeça dele. Aí ele vem para a vida adulta, ele é uma pessoa que não dá atenção para as outras pessoas. Aí vai ter problema no casamento, vai ter problema profissional. Né? Por quê? Porque pegou neurônios espelhos dos filhos. Tem criança que... Eu preciso tomar cuidado, senão eu começo a dar aula de autoconhecimento. Né? Tem criança que é o contrário. Eles observam isso no pai. Poxa, latinha de cerveja... O jogo é mais importante que eu, mas eu não vou ser assim não. E aí quando ele vai para a vida adulta, ele dá muita atenção. Tem crianças que elas copiam o comportamento dos pais. Tem crianças que repudiam os comportamentos dos pais. Mas isso tudo a gente fala no framework de autoconhecimento. Né? Só quero te mostrar o quanto tudo isso é importante. Né? Children see, children do. Criança vê, criança faz. Liderado vê, liderado faz. E por fim, gente, nosso amigo feedback. Só que o feedback eu só vou deixar ele aqui, só vou deixar ele aqui. Porque ele vai ser trabalhado quando? Na quinta-feira. O feedback, gente, é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. É uma ferramenta coach para você desenvolver as pessoas. Mas, na minha opinião, ela é uma ferramenta tão importante, que eu resolvi fazer uma aula específica dela. Porque aqui, gente, eu tenho muita coisa para te falar. As outras 7 estratégias são importantes? Muito importantes.
Mas essa aqui é a estratégia. Você precisa se transformar num grande feedbackador. Provavelmente nem existe essa palavra. Sabe? A pessoa fez uma coisa boa, vai lá e mete o feedback positivo. Você viu na aula de ontem o poder que tem. A pessoa fica motivada, ela repete e ela tende a facilitar o feedback de desenvolvimento. Ela aceita com mais facilidade. Meu líder é justo. Feedback de... O cara foi mal, o cara está indo mal. Eu vou chamar ele. O feedback é uma conversa. Eu vou dar um feedback para ele. Eu vou mostrar o resultado ruim. Nós vamos falar sobre o comportamento limitante. Ai, Ricardo, tem que falar sobre comportamento. Tem. Feedback é sobre comportamento, gente. O feedback não é sobre resultado. Como assim, Ricardo? Não é. O resultado é o motivo pelo qual vocês começaram uma conversa, mas o foco total é no comportamento. E você vai entender o porquê disso na quinta-feira. Aí depois vai lá, monta plano de ação. E aí tem umas sacadinhas para montar plano de ação. E depois checa. É fabuloso, gente. Eu vou te ensinar a dar um feedback estruturadinho. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. E aí, se você trabalha tudo isso que a gente está conversando, aí você dá um feedback no cara, o cara para. Obrigado, meu líder. Sabe, obrigado por você estar me falando uma coisa que eu já devia ter evoluído. Ó. Obrigado. Mas é isso que acontece? Não. Você dá feedback. Feedback já nas empresas tem uma conotação totalmente negativa, né? Crawlback. Eu não vou falar as outras palavras porque é feio, né? Mas feedcrawl. Tem um monte de nome horrível aí. Né? Chega. Feedback é bom. Feedback é um processo que visa o desenvolvimento do próximo. E eles vão começar a entender. Quando você vira um líder, você dá um feedback e eles agradecem. Porque eles entendem que você não está punindo. Você está desenvolvendo. Você está aproveitando um problema para desenvolver o cara. É fantástico isso daqui, gente. E uma outra coisa, hein? Não é só dar feedback com excelência. É receber feedback. Se você é um líder dentro de uma empresa, você tem um líder acima de você. E esse cara vê os seus comportamentos negativos. Ele vê os seus 88%, os seus 90%. Ele vai te dar feedback. Aceita. Agradeça a ele. Você é um empresário, os seus clientes vão te dar feedback. Aceita. Eles estão mostrando uns 88%, 90% que você não está percebendo. Enquanto o cliente dá feedback, ele ainda te ama. Ele quer que você melhore. Para continuar. O dia que o cliente começar a parar de falar, começa a se preocupar. Enquanto o seu líder te dá feedback, o seu líder te ama. O dia que ele parar de falar, se preocupa. O amor está acabando, o amor acabou. Nós vamos falar sobre isso daí. Legal? Então, pessoal, tá aí o resumão. Ó. Dá desafio com constância, com buca, feed forward para coisas futuras. Para de resolver problema dos caras, desenvolve autoconfiança, leve as pessoas às reuniões, seja o próprio treinador. Eu vou te mandar um materialzinho. Materialzinho não, materialzão. Eu não sei fazer materialzinho, eu sei fazer materialzão. Nossa, arrogante isso, hein, Ricardo? Não, gente, é bom. O negócio é muito legal. Né? Exemplo, Children See, Children Do, liderado vê, liderado faz, e feedback que a gente vai trabalhar numa aula. Então, tá aí, o nosso framework, pessoal, tá crescendo. Ó. Ontem falamos sobre equipe motivada. Hoje falamos sobre equipe competente. Amanhã nós vamos trabalhar... Cadê o bichão aqui? Ó? Nós vamos trabalhar essa parte da criatividade e da inovação. Quinta-feira, ó, feedback. Porque já falamos sobre feed forward. Vamos falar sobre feedback. Essas coisas são tão importantes que eu acabo destacando elas. Só que tem outros pontos, tem outras coisas que a gente precisa trabalhar. E eu vou te mostrar uns caminhos aí para você continuar com o processo de desenvolvimento. Ok, pessoal? Legal.
Eu não sei, eu não fiquei olhando aqui para ver se vocês fizeram muitas ou poucas perguntas tal. Se vocês fizeram perguntas, eu vou gravar um vídeo só para responder perguntinhas e eu mando lá pelo grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Uara aula, hein? Que aula que a gente teve. Legal, né, gente? Fico muito feliz aí de a gente estar com essas conversas. Tá bom? Então, até amanhã, onde nós vamos falar sobre como ser mais criativo e implantar a inovação e a melhoria contínua aí no seu departamento, na sua área ou na sua própria empresa. Tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.